Olá, mulheres de produto! Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje o episódio é muito especial. Vamos conversar com a ex-host aqui do Mulheres de Produto, que está brilhando como PM em outro lado do mundo, a Jéssica Tanaka, embaixadora do Mulheres de Produto, atua na área de tecnologia há 11 anos e hoje trabalha como Product Manager diretamente do Japão. Jé, é um enorme prazer ter você aqui com a gente novamente. Desde que você anunciou a sua saída por conta dessa oportunidade, a gente estava muito ansiosa para gravar esse episódio. E hoje a gente vai falar sobre carreira internacional, adaptação cultural, mercado de produto no Japão e, claro, caminhos possíveis para você que também sonha com uma oportunidade fora do país. Jé, antes da gente iniciar esse bloco mais introdutório, entendendo como surgiu a oportunidade, processo seletivo, mudanças, conta um pouco mais pra gente como foi a sua trajetória de produto aqui no Brasil e a sua história também. Boa, meninas. Nossa, primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Já estava morrendo de saudade de estar aqui no podcast. Então, para mim é uma alegria conseguir ter esse episódio aí com vocês, que além de tudo a gente atualiza o bate-papo. Então, me apresentando um pouquinho aqui para a nossa audiência, eu estou há 11 anos na área da tecnologia, mas uma parte dela foi como gerente de projetos e há 6 anos aproximadamente eu entrei na área de produto. Dentro da área de produto, eu passei em algumas indústrias, então, desde a parte de e-commerce, a parte de NPS, contato com o cliente, e aí depois eu fui para a área financeira, na parte de fluxos de automação, e aí nos últimos 2 anos e meio eu estava trabalhando na Dell com a parte de segurança da informação e automação. E aí, há 3 meses eu trabalho em uma empresa chamada Rakuten. Ela é uma holding que ela tem vários ramos aqui no Japão, então ela é muito mais forte na Ásia, né? E trabalhando aí com a parte de plataformas da empresa, também sempre como PM. Muito bem. Bom, sou a Silvana, tô aqui com a Su também. Jé, como a Su comentou, é um enorme prazer tê-la conosco aqui nesse episódio. A Jé que me acompanhou desde o meu início aqui em Mulheres de Produto, então me sinto honrada aqui de tê-la com a gente contando dessa experiência. E já falando um pouco dessa oportunidade que surgiu. Jé, queremos saber como que surgiu a oportunidade de trabalhar como PM no Japão. Se foi algo que você buscou ativamente ou apareceu de uma forma inesperada. Bom, é uma pergunta super interessante, porque ela foi um casamento de vários alinhamentos dentro da minha carreira, né? Primeiro, em relação a uma mudança grande que estava tendo dentro da empresa. E como era uma empresa global, era uma empresa que já me possibilitava fazer uma mudança de país dentro da própria empresa. Mas com novas diretrizes, outras políticas pós-pandemia, né? Isso já ficou uma possibilidade bem menos provável, que teria que ser para um futuro mais distante. Então, eu já tinha preparado o meu LinkedIn em relação à possibilidade de receber algum recrutamento global, no sentido de ter ele em inglês, e atualizado. E eu até estava procurando estudar sobre o mercado fora, mas eu não estava ainda ativamente buscando. E aí acabou que coincidiu de um recrutador. Eu já recebia com alguma frequência approaches de recrutadores e eu fazia sempre a entrevista, porque é importante a gente também estar explorando o mercado, entender como que tá, tanto em termos de remuneração quanto em termos de oportunidade, porque a gente sempre tem que estar com a porta aberta e também se testando no mercado para saber como que a gente está tanto internamente quanto externamente. E aí, numa dessas oportunidades, foi justamente a oportunidade para vir aqui para o Japão. E aí foi a oportunidade que deu certo. Que na verdade eu inclusive vim por uma empresa que ela faz recrutamento. Então eu sou terceirizada hoje na empresa que eu trabalho, né? Via essa empresa que faz recrutamento. Então eu fiz entrevista não só para essa posição que eu tô hoje, mas para várias posições, na verdade, né? E aí eu posso até contar um pouco mais para vocês como foi esse processo e tudo mais, porque tem várias particularidades. Está aí no hub, mais ou menos, né? Então, hoje você está alocada numa empresa, mas você está associada à empresa que te recrutou, que te encontrou no LinkedIn, é isso? É, como se fosse uma empresa de software, né? Só que o processo aqui ela é um pouco diferente. Então, no Brasil, por exemplo, quando a empresa de software, seja uma Stefanini da vida, que é uma bastante conhecida, ou uma outra, ela
contrata alguém, ela contrata para ela e ela aloca em projetos. Agora, aqui para o Japão especificamente, não sei como que funciona em outros países, apesar de você ser contratado por essa empresa, o teu contrato já vem especificado qual empresa que você vai trabalhar. Então, já é definido dentro desse contrato, né, todas as possibilidades de extensão e quem que é o cliente que você vai estar trabalhando. Claro que pode ter uma possibilidade de você pedir para realocar ou algo nesse sentido, mas é um pouco mais amarrado do que no Brasil. Jess, você falou uma parte que eu fiquei curiosa, que você já estava preparando o seu LinkedIn para esse tipo de movimentação, que você já estava mais ou menos em contato com o mercado, fazendo algumas entrevistas. Já aproveitando para pegar dicas, assim, quais foram as mudanças que você fez intencionalmente, assim, no seu LinkedIn, para que seu perfil ele ficasse mais atrativo, para que as pessoas viessem falar com você, principalmente de vagas fora do Brasil? E se tem que ter algum estudo prévio do mercado, ou se você não fez essa parte, assim? Ah, isso é uma ótima pergunta. Eu já havia recebido um approach de um recrutador internacional do Japão há vários anos atrás e eu acabei não tendo interesse em dar seguimento na época. Até porque eu não me sentia preparada ainda para fazer esse movimento. Mas o primeiro passo, eu diria assim que o passo zero seria primeiro trocar seu LinkedIn para inglês. Você pode deixar em mais de um idioma, né? Então, no meu caso, eu deixei como idioma principal o inglês e o segundo idioma o português. Então, acho que esse é o básico, assim, o primeiro passo, arroz com feijão. A partir daí, você pode ser mais proativo e ser estratégico em relação ao approach que você quer fazer. Então, o primeiro passo é entender aonde, e definir onde que você quer ir. Com isso definido, aonde você quer ir, você estruturar o teu LinkedIn para um tipo de análise do perfil que faça mais sentido para o tipo de vaga que você está querendo se colocar no mercado. Porque aí você precisa entender, dentro daquela sua experiência, o que faz mais sentido para o tipo de oportunidade que você está buscando. Porque você precisa facilitar o algoritmo dos recrutadores a te encontrar. Então você precisa deixar o teu perfil com as informações que vai facilitar o algoritmo a entender que você é o perfil correto para aquele tipo de vaga que você está buscando. Acho que esse é um segundo ponto. Um terceiro ponto em relação a isso é em relação a conexões. É importante que você, para que o algoritmo entenda que o teu perfil faz sentido para determinado lugar e apareça na busca dos recrutadores daquele país, que você tenha dentro das suas conexões pessoas daquele país. Então, definir se você quer ir para um país X ou para uma empresa X. Então, se você quer ir para um país específico, por exemplo, começa a adicionar pessoas, recrutadores, headhunters daquele país. Adiciona pessoas daquela mesma vaga que você tem naquele país. Porque aí, quando um recrutador buscar, vamos supor, no meu exemplo aqui, um PM para o Japão, e aí fazer a busca, naturalmente, se você tem várias conexões que já são do Japão, a probabilidade de o próprio algoritmo te recomendar para o recrutador é muito maior, e aí você aumenta as suas chances. Fora isso, tem algumas dicas um pouco mais específicas, assim, que aí vai depender de caso a caso, mas acho que o básico seriam esses três pontos. Primeiro, deixar o teu LinkedIn em inglês, isso é o mínimo. Segundo, definir o tipo de vaga que você quer buscar, e aí deixar a tua experiência com as informações que faz sentido para essa vaga, e que, claro, que você de fato tem experiência naquilo. E por último, rede de contatos. Colocar a rede de contatos com aquela região ou com aquela empresa que tem mais sentido para o algoritmo te jogar lá para cima. Perfeita, Jeff. Fui anotando aqui, hein? Fui realmente anotando aqui todas as dicas. Tá, e eu Sil. acho super interessante, desculpa, acabei te interrompendo, Su, mas eu que achei super interessante que você seguiu um processo, certo, Jé? E eu me lembro de um episódio que nós conduzimos sobre carreiras no exterior. E eu lembro que a pessoa que a gente entrevistou na época, a primeira dica que ela nos apresentou foi justamente arrumar a casa, que era arrumar o LinkedIn, era trazer aí para o idioma inglês, né, que é mais universal. E interessante ver na prática que você teve o sucesso na sua busca, que acabou sendo uma busca ativa, porque você se esforçou no sentido de reformular o seu LinkedIn, de fazer essas etapas que você compartilhou. Então, acho que aqui é um exemplo vivo de que funciona mesmo, né?
Então, até recomendo aqui para a audiência, caso tenha interesse, tem um outro episódio aqui que a gente fala sobre isso também. E agora aqui a gente com a nossa host, né? Uma das nossas hosts que está no Japão. Então, muito bacana. Já eu queria entender se neste processo de recrutamento, qual foi o momento que você mais teve esperança e o qual você teve menos esperança? Esperança pode substituir por confiança, tá? Naquele momento que você acreditou que não, vai dar certo, e os momentos que você acreditou que talvez estava muito distante da realidade de ser aí recrutada por uma empresa que trabalha no exterior. É um processo que tem muitos altos e baixos, né? Por isso que dizem que o melhor momento para você procurar uma vaga é quando você está trabalhando, porque aí você tem muito mais tranquilidade para fazer essa busca com calma. Porque durante esses momentos, né, igual eu comentei, na verdade fazer entrevista era meio que algo rotineiro e recorrente, né, ao longo da carreira. E isso eu fui mantendo como algo que eu sempre deixava portas abertas desde alguns bons anos aqui da minha carreira. E várias oportunidades apareceram para mim dessa forma. Então, acho que isso é um ponto. Mesmo que você não pretenda mudar de vaga, não esteja ativamente buscando, eu aconselho todo mundo a deixar portas abertas. Tanto para avaliar a tua competitividade no mercado, quanto para entender a posição que você está hoje, se está correspondente com o que você pode atingir, quanto inclusive para ver pontos de melhorias que você tem, porque você recebe muito feedback nesse processo, de coisas para você melhorar. E não tem jeito, o processo seletivo tem muito de prática também. Então, a cada processo que você faz, você vai melhorando alguma coisa. Acho que isso é um ponto importante para a gente, independentemente de pretender ou não mudar de emprego, ter em mente. Mas teve momentos que eu fiz entrevistas, por exemplo, que eu perguntava lá no final do processo de entrevista ali, com a recrutadora, alguma coisa assim, e aí, né? Você tem algum feedback para me dar? Você acha que tem fit? Vamos para a próxima etapa? E aí, nossa, adorei seu perfil, feedback super positivo. Falava, bom, eu também tinha sentido, colocava minha própria avaliação, né? Entendi que foi uma conversa bacana, deu fit e o feedback da própria recrutadora foi muito positivo. E aí, só aguarda para alinhar para a próxima entrevista, a próxima etapa. E de repente a vaga caía, ou a vaga era cancelada, ou não recebia algum retorno. Então, é um processo longo e que tem vários altos e baixos. Tem alguns que de cara, obviamente, você já vê que tanto do seu lado não tem interesse, quanto do outro lado você não sentiu que foi muito bem, e aí tem coisas que você pode melhorar no processo. Mas tem esses casos também que você fala, nossa, tem interesse na vaga, deu fit, a conversa foi boa, o feedback foi bom, e de repente você recebe uma notícia que por algum motivo aquilo não vai rolar. E isso foram algumas vezes que aconteceu. Então, acho que é importante você ter calma e paciência para passar por essa etapa, porque vão ter altos e baixos. Não é um processo como parece olhando de fora, que foi super linear e que vai dar certo necessariamente. Então, é uma curva de aprendizagem. Aí, um último ponto, também em relação a essa jornada, eu acho que tudo na vida tem um pouco de sorte também. Tem a preparação, obviamente, mas tem uma parte de sorte. No meu caso, por exemplo, o consultor que fez o recrutamento e facilitou todo esse processo, ele foi muito bacana, no sentido de que, no Japão, por exemplo, tem todo um processo de entrevista específico, tem uma questão cultural, que isso impacta no formato da entrevista, como que você deve estruturar, responder, etc., que é muito diferente do Ocidente. E ele, antes de cada uma das etapas, ele fez uma prévia comigo, uma preparação de o que era esperado daquela próxima etapa, como que ia acontecer. Aí a gente conversava sobre coisas culturais, ele me dava dica, ele falava geralmente, como que é uma estrutura disso, próximo passo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro do que é. Uma entrevista com o gestor, por exemplo. A primeira parte é a apresentação pessoal, até aí é igual, só que na apresentação pessoal, por exemplo, né, a gente está acostumado com aquele speech de 1 minuto, 2 minutos no máximo. No Japão, já é esperado que você fale mais, então um tempo médio de apresentação pessoal bom é entre 3, 4 até 5 minutos.
Se você tentar fazer uma apresentação pessoal sua nesse tempo, você vai reparar que parece ser curto, mas na verdade é muito longo, é muita coisa para falar. Então, é já um processo diferente do que a gente está acostumado em relação ao Ocidente. É uma diferença cultural importante. Outra coisa diferente, por exemplo, em relação a gente sempre ouviu no Ocidente de que você tem que focar nos resultados que você entregou, quais foram os números que você conseguiu atingir. No Japão, não sei se na Ásia como um todo, mas no Japão especificamente, é muito mais focado na sua experiência. O que de parte técnica que você fazia, qual que era o seu papel, qual que era a sua função, por quanto tempo você executou. É mal visto você ficar trazendo números e resultados, porque vai ser enxergado como algo arrogante, como se você tivesse sendo arrogante na sua forma de se colocar no seu posicionamento, o que é totalmente o oposto do que a gente aprende para uma cultura ocidental. Então você tem que focar em coisas totalmente diferentes quando você vai fazer tanto a sua apresentação pessoal, quanto você vai responder alguma pergunta. Então são diferenças culturais importantes que você precisa entender. E, por exemplo, para quem foca em processo seletivo na Europa, a parte da carta de apresentação é muito importante. E é algo que não existe para nós aqui no Brasil, quanto algum processo seletivo nos Estados Unidos. Então, esse tipo de coisa que você precisa se preparar e estudar. Então, eu dei sorte de ter alguém que me facilitou esse processo, que me ajudou a me preparar, e aí teve a minha contrapartida da minha parte de fato, se preparar para isso, né? Então, tem um misto de preparação com um pouco de sorte, mas eu acho que essa sorte, quem não tiver, tenta compensar na parte de estudos e preparação. Se você tá gostando do podcast, tá gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí pro Clube MDP, que a partir de R$ 25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. Boa. Jack, que resposta rica, sabe? E bem detalhada, assim. Para além das diferenças e todo esse aspecto que você passou no final, dando exemplos de como foi a entrevista, duas coisas me chamam bastante atenção no que você falou. A importância da gente destacar que, por mais que quando a gente olha no LinkedIn o post de alguém de tipo, entrei em uma empresa ou consegui, alcancei determinado objetivo, tem uma história por trás, assim. Eu achei muito rico você trazer como foi esse processo, que sim, também teve altos e baixos. Às vezes a gente vê a história pronta e não vê o por trás dela, assim, sabe? Então, para quem tem interesse, quem tem vontade de conseguir uma vaga fora, o processo não é linear como tudo na vida. Tem seus altos e baixos, achei muito rico você trazer isso. E também as diferenças dos processos seletivos. Então, você falou de alguns em que não tinha nem resposta, mesmo tendo saído de uma entrevista boa, em que você viu que tinha match, e a diferença desse último que você teve, em que a pessoa teve uma humanização bem maior de, tipo, sentar com você, explicar as diferenças, te ajudar. Então, o valor também que tem o profissional de RH, o profissional que está à frente desses processos seletivos, em ajudar as pessoas a se realocarem, assim, acho que sensacional, assim, o seu relato, mas esses dois pontos, eu acho que pelo as qualidades e os posts que a gente tem visto no LinkedIn, acho que nos últimos tempos, é importante a gente dar esse destaque, esse disclaimer assim também. Então, muito obrigada pela sua resposta. Jé, antes da gente passar para o próximo bloco de perguntas, eu gostaria de saber se você estabeleceu alguma meta, algum processo, além do que você já compartilhou aqui, de colocar o LinkedIn em inglês, de entender aí a cultura e tudo mais, se você, por exemplo, estabeleceu metas de candidaturas. Ah, por semana eu quero fazer X aplicações, eu vou fazer um acompanhamento específico. Se teve algum processo nessa linha que te ajudou a perceber o que estava fazendo mais sucesso e o que não estava fazendo tanto sucesso perante seu objetivo.
Acho super legal, você conseguir fazer essa estruturação para poder acompanhar, inclusive para ter noção de evolução, né? Como PM a gente sempre fala, né? Métrica é importante para a gente medir e principalmente conseguir corrigir rota rápido. No meu caso especificamente, como eu não estava fazendo uma busca ativa, eu estava meio que naquele estágio de começar a se preparar, estudar mercado fora, como eu já com alguma recorrência eu recebia algum approach de algum recrutador, começar a ir se testando em algum lugar. Então acabou que eu passei para uma vaga, para uma posição que me interessava, por um país que eu tinha interesse em ir, em um estágio muito antes. Não cheguei a fazer algo estruturado, de acompanhar, de ter um volume de aplicação. Então foi bem pelo feeling mesmo, enquanto eu ainda estava me testando. Mas quem puder fazer de uma forma bem mais organizada, eu acho mais interessante e que certamente vai trazer mais resultado. E agora entrando um pouco mais assim, tipo, no seu dia a dia, dentro da cultura, no trabalho, eu queria entender mais de você quais foram os desafios e as diferenças culturais de, tipo, Japão e Brasil, assim, no dia a dia como PM. Legal. Sobre diferença cultural, acho que vai ter muita coisa, né? Então dá para dividir em alguns tópicos. Falando um pouquinho sobre o trabalho, então, né, para a parte de PM. Acho que vai ter uma variação relevante de empresa para empresa. Aqui, empresas que recrutam estrangeiros, em geral, elas são mais internacionalizadas, né? Vou dar um exemplo aqui no meu time. No meu time tem duas pessoas japonesas e o restante é todo mundo de fora, cada pessoa de um país diferente. Então, basicamente, 80% do time é tudo feito de pessoas de fora. Então, é bastante multicultural. E mesmo empresas menores, onde eu sei que geralmente aceitam estrangeiros, né, vai ter uma cultura um pouco diferente, não tão típico em relação à cultura local. Mas é claro que vai ter uma influência grande também em relação à forma de fazer as coisas. Então, algumas coisas que eu percebo de diferença, por exemplo, né, apesar de nos dois países, nas duas empresas, usarem teoricamente o ágil, e sim, seguir os ritos e etc., mas a forma de executar isso acaba sendo diferente. Por exemplo, o volume de documentação no Japão é muito maior. O pessoal se foca muito em relação ao volume de documentação, quantidade de documentação, bem mais extenso do que todas as empresas que eu passei até hoje. Eu passei por empresas de tamanhos diferentes, segmentos diferentes no Brasil, que também utilizavam metodologia ágil. A gente sabe que cada empresa tem uma cultura específica, né? Tem uma forma de conduzir e implementar isso para aquilo que funciona melhor para a companhia, que entrega mais resultado. Mas ao mesmo tempo eu vejo também que justamente por eles se preocuparem tanto em relação a ter tudo documentado, ter toda essa informação, facilita por um lado, para quando você chega em um lugar você já tem muita informação para conseguir se orientar, para conseguir ler, mas por outro lado também o tempo das coisas é maior. Então você demora mais para entregar algumas coisas. Por um lado, é bom que não tem aquela cultura do go horse, né? Do tem que entregar, tem que entregar, tem que entregar. É assim, dá para entregar em tal prazo? Dá para entregar. Se não dá para entregar em tal prazo, então qual que é o prazo que dá para entregar, né? Então eu percebo que tem essa diferença. No Japão, por exemplo, o Japão é bastante famoso por questão da carga horária de trabalho, né? Mas isso é algo que vem mudando nos últimos anos, inclusive o governo japonês começou a implementar em alguns departamentos públicos a escala de 4 por 3, né? 4 dias de trabalho por 3 dias de folga. E aí, falando já nesses cenários de empresa global, também acaba seguindo um fluxo diferente em relação a essa cultura antiga em relação à carga de trabalho muito alta. Então, por exemplo, hoje minha carga de trabalho é até menor do que era no Brasil, porque eu trabalho 7 horas e meia por dia e dificilmente fica depois do horário. É claro que eventualmente acontece alguma coisa, né? Mas isso é eventualmente. E eu vejo que isso não é uma coisa por eu ter entrado recentemente. Eu vejo pelas pessoas que trabalham ali na empresa, pelas pessoas que estão há mais tempo e etc, né? Claro que problemas podem acontecer e exceções são exceções. Mas, no geral, assim, não é comum das 5h30, que geralmente é o horário de trabalho das 9 às 5h30, das 5h30 você já vê o escritório ficando bem mais vazio, assim, as pessoas levantando, indo embora, não tem nenhum questionamento em relação ao horário que você vai sair.
Se você precisa trocar o seu horário, por exemplo, começar mais cedo, sair mais cedo, você só envia uma mensagem falando, ó, vou trabalhar em tal horário para que as pessoas saibam que horário que ela pode te acessar, né? Ou se você vai fazer entrar mais tarde, sair mais tarde, é algo bem tranquilo em relação a isso, né? Em relação a diferenças culturais entre as pessoas, acho que tem uma particularidade também, porque em Tóquio é como comparar São Paulo, capital, com outras cidades, né? São Paulo, capital, tem um jeito muito próprio, justamente por ter pessoas do Brasil inteiro na cidade, né? Então, Tóquio acaba sendo um tanto quanto exceção em relação ao resto do Japão, justamente porque ela é muito globalizada, tem muito estrangeiro, o ritmo da cidade é outro. Então, aqui, por exemplo, apesar da Ásia, num geral, ainda ser muito tradicional em vários aspectos, principalmente papéis de gênero, em Tóquio especificamente, eu vejo muito homem com criança sozinho. Então, você vê muitos pais andando com as crianças, né? Não é só as mães com as crianças, que é algo que a gente vê. Só que essa diferença a gente vê também no Brasil, em relação a São Paulo, capital, e em relação ao interior, né? Então, acho que vai variar muito em relação a onde você for morar. O Japão ele é um país que ele consegue conciliar muito bem a parte da coisa muito moderna com a parte super tradicional. Por exemplo, aqui você vai num hotel ser recepcionado por um robô e você faz o autoatendimento totalmente sozinho, de forma autônoma, sem precisar falar com ninguém, ao mesmo tempo que você vai ver uma notícia de que o governo recentemente está comemorando que eles conseguiram eliminar dos órgãos públicos o disquete. E agora a próxima meta deles é conseguir retirar o fax da utilização das repartições públicas. Então é um contraste muito grande que tem entre o antigo, o tradicional e o moderno e o novo. Então, falando um pouco da parte de tecnologia e infraestrutura, um pouco diferente do que se pode imaginar, que a gente tem o Japão no imaginário do Brasil como uma referência na parte tecnológica e etc. Muitas coisas eu vejo que o Brasil está extremamente avançado. Por exemplo, os serviços financeiros do Brasil é referência para o mundo inteiro. E isso não é diferente em relação ao Japão. Aqui no Japão, a parte de aplicativo de serviços financeiros é uma nossa, uma tristeza, assim. Parece aqueles itens da década de 90, UX e UI, meu Deus do céu. Eu acho que IA generativa faria melhor, mas ainda não tem gente o suficiente para colocar pessoas para fazer. Então, a parte tecnológica, assim, infraestrutura, UX, UI, experiência do usuário, assim, é muito para trás. E para o nosso padrão ocidental também, muito cheio de informação, muito carregado. A parte de um design mais clean, um design mais limpo, focado só naquilo que o cliente precisa olhar, é, não faz parte da cultura daqui. Mas para além da cultura daqui, tem a questão também de usabilidade, que ainda, para nós, dá uma sensação assim que é uma coisa de 20 anos atrás. Então, tem alguns contrastes em relação à parte de tecnologia que, para a gente que está no Brasil, se você acha que você vai vir para um país que é teoricamente desenvolvido e que você vai pegar as melhores tecnologias, mas muita coisa do uso do dia a dia, o Brasil está muito à frente. Ai, que bom ouvir isso também em certos sentidos, né? Porque a gente acaba não reconhecendo a nossa cultura e a nossa evolução tecnológica aqui no Brasil. E principalmente nessa parte do setor financeiro, acho que por fazer parte do setor financeiro eu já tinha ouvido esses relatos, mas é sempre bom ouvir de alguém que tá de fora, assim, também. Jé, em relação à diversidade, você já comentou que na empresa que você está tem bastante pessoas de outros países, então gostaríamos de saber se tem algum país que predomina, né, que tem uma presença predominante aí no Japão, e como que você se sentiu e como você se sente, considerando que você está aí nos seus primeiros 90 dias, em relação ao acolhimento das outras pessoas, acho que da cidade também, do país como um todo, em relação a você ser uma mulher estrangeira neste país. Interessante. Falando um pouquinho então em relação à diversidade de pessoas aqui no Japão. Acho que um primeiro ponto é que o Japão ele tem um percentual de estrangeiros muito baixo, né, comparado com outros países. Então, ele tem um percentual ali total de aproximadamente 3% de estrangeiros
dentro do país. Então acaba sendo um volume muito pequeno. Porém, boa parte deles estão concentrados em grandes cidades como Tóquio, pensando num geral, assim, né? Outros hubs, assim, de estrangeiros são justamente onde tem os descendentes de japoneses que fizeram alguma imigração e depois retornaram aqui para o Japão. E aí, falando mais um pouquinho sobre isso, acaba tendo uma predominância de volume de estrangeiros de forma total, principalmente da Ásia, pela questão da proximidade, tanto proximidade física entre os países, quanto proximidade cultural. Então, em termos de estrangeiros, se eu não estou enganada, o ranking é primeiro de chineses, depois de coreanos e depois de brasileiros, e aí vem outras nacionalidades. Agora, falando especificamente do meu ambiente de trabalho, tenho sim uma predominância um pouco mais da Ásia, mas não é tão discrepante. Tem pessoas da Coreia, da China, mas também tem muito indiano, tem pessoas do Sri Lanka, tem pessoas da Europa um pouco menos, tem americanos. Dependendo da profissão, vai ter pessoas de determinadas nacionalidades com maior predominância ou não. Então, na área da tecnologia, por exemplo, tem um volume relevante de indianos, tem um volume relevante de chineses, e aí, em uma proporção mais ou menos igual, eu diria, tem tanto de europeus, quanto de americanos, quanto de brasileiros, mas em algumas profissões, como por exemplo, professores de inglês, que o Japão recruta muito, e você pode ser formado em qualquer curso superior, desde que você fale inglês, você consegue dar aula aqui. Tem muito americano dando aula de inglês, tem alguns europeus, então dependendo da profissão, tem predominâncias maiores ou menores. Mas eu diria que principalmente, para ter um exemplo do quanto a influência dos indianos é grande, na empresa tem refeições todos os dias, né? Café da manhã, almoço e janta. E tem tanto comida halal, um prato sempre, todos os dias, comida vegetariana e comida indiana. E aí, no caso, a comida indiana seria uma comida com a comida vegetariana sem carne, né? E a comida indiana no geral, assim, que é a comida que tem carne, digamos assim, né? Então eles sempre fazem isso. Mas eles têm também uma variedade de cardápio tentando pegar outros países, assim, só que aí varia mais. Então esses cardápios, assim, são fixos, que tem todos os dias, para ter uma ideia do tamanho da comunidade indiana aqui na companhia, né? Então, é só aí um exemplo. Em relação a ser mulher especificamente, aí, acho que vai variar muito de empresa para empresa, mas na empresa que eu estou não vejo assim uma grande diferença. Por exemplo, na minha área, todas as PMs são mulheres. Na área de engenharia, aí predominantemente homem. Mas isso também é no Brasil. Talvez tenha um pouco mais predominância de homem na parte de engenharia do que eu vejo no Brasil. No Brasil eu vejo um pouco mais de mulheres programadoras do que aqui. Aqui eu vejo muito mais mulheres que estão na área mais de gestão de projetos, gestão de produto, outras áreas não técnicas em relação a isso, sim. Tem algumas pessoas mais na área de BI, mas na parte de engenharia eu vejo que é menor do que no Brasil. Acho que esse é um pouquinho ali do que eu vejo em relação à variedade cultural. Boa. Jé, acredito que a gente esteja se aproximando do final, mas acho que ainda dá tempo para duas perguntinhas. E aí, aproveitando também que você era aqui da comunidade de Mulheres de Produto e você estava mencionando essa diferença sobre em alguns cargos terem uma representatividade maior de mulheres, em outros não. No Japão, onde você está, ou até mesmo na empresa que você trabalha hoje, tem alguma comunidade estruturada de produtos? Ou até mesmo de produtos voltado para mulheres? É comum ter essas comunidades, grupos de afinidades, ou isso não acontece tanto? Interessante. A empresa que eu trabalho, ela promove esse tipo de evento, né, em relação a mulheres se unirem, falarem, discutirem algum tema, algum desafio em comum, ou mesmo somente se apoiarem.
Isso para a comunidade LGBT também é o mesmo. Então, é uma iniciativa da empresa em tentar promover esse tipo de diversidade, incentivar entre os colaboradores para que esse tipo de iniciativa floresça. Eu não tive tempo ainda para pesquisar fora da empresa se existem comunidades nesse sentido. Eu não conheço, mas ainda faz pouco tempo que eu estou aqui, então pode ser que exista e eu só não estou sabendo. Então, não consigo dizer em relação a fora da empresa, mas dentro da empresa eu consigo dizer que tem iniciativas para estimular isso e para que aumente. Jé, dessa experiência que você está vivendo aí, dessa experiência desses primeiros 90 dias, o que você considera que melhorou muito alguma habilidade sua, que você, puxa, super potencializou, e o que você acha que você fazia muito bem aqui no Brasil que te ajuda a fazer o seu trabalho aí no Japão? Vai parecer clichê a resposta, mas entra muito mais para a parte de soft skills do que de hard skills. As hard skills elas são importantes, eu acredito, para te dar confiança, entender caminhos, conseguir ponderar escolhas e etc. Porém, no dia a dia, cada vez mais eu percebo que a soft skills é que vai te levar para ou caminhos melhores, ou caminhos que você almeja sem julgamento de ser melhor, sendo apenas diferente. Algumas coisas é principalmente mente aberta. Se você quer mudar para um outro país, você tem que saber que é uma outra cultura. Mas uma coisa é você saber isso teoricamente. Outra coisa é você emocionalmente estar preparada e com a mente aberta para conseguir entender essas diferenças, aceitar essas diferenças. Então, se você é uma pessoa que tem muitas verdades escritas em pedra e uma visão de mundo com muitas certezas de o que é certo, eu acho que para esse tipo de pessoa vai ser um desafio muito maior ir para um outro país. Mesmo que a cultura seja parecida, mesmo que tenha várias similaridades culturais, sempre vão ter coisas que são surpreendentes. Principalmente se você está em um ambiente multicultural, né? Dentro do mesmo país. Então, acho que uma coisa para mim que me ajudou foi os 2 anos e meio que eu trabalhei na Dell, onde já era um ambiente multicultural. Então, por exemplo, em relação a datas de calendário, eu já trabalhei com pessoas da Índia, então eu sabia quais eram as datas comemorativas relevantes, feriados religiosos importantes. Então, isso te ajuda a criar conexões com as pessoas. Isso você entende mais o background cultural daquela pessoa, em como conversar com ela, em como criar conexões de verdade. Porque no fim das contas você está lidando com gente, você está lidando com pessoas, né? E criar essas conexões é importante. Eu sempre fui uma pessoa curiosa em relação a vários países, então eu sempre assisti canal de brasileiros que moram e falam sobre diferenças culturais de pessoas que estão no mundo inteiro. Seja de alguém que está no Egito, na Turquia, no Canadá, nos Estados Unidos, em algum país da Europa, quanto aqui no Japão também. Então, quanto mais curioso você isso vai te ajudar, inclusive no teu trabalho no dia a dia, a entender quando um pedido vem, o que que aquilo quer dizer, a interpretar as entrelinhas de alguma conversa, a conseguir falar com as pessoas de uma forma mais propositiva, a conseguir se comunicar melhor com as pessoas. E muitas vezes não é uma barreira linguística no sentido de você não ter o inglês suficiente, mas é muitas vezes uma barreira linguística no sentido de você não entender o contexto cultural, o background cultural daquela pessoa, para conseguir comunicar de uma forma mais assertiva. Então, acho que as principais habilidades que tanto me fizeram conseguir vir para cá e se adaptar de uma forma mais tranquila a isso foi essa experiência prévia, quanto à minha curiosidade sobre, e é algo que eu tenho exercitado cada vez mais. Porque ainda que eu tivesse essa experiência, eu estava no conforto do país que eu cresci. Né? Então, no dia a dia, eu lidava com a minha família, com pessoas que tinham o mesmo background cultural que o meu, e é claro que quando você vai para um outro país, por mais que tenham brasileiros também naquele país, mas você vai passar muito mais tempo com pessoas que têm uma cultura diferente da sua. Então, você conseguir ver pontos positivos nisso, o que, que você pode aprender, coisas que você gostaria de absorver, acho que é a melhor forma de você extrair o melhor de cada situação que você está passando e conseguir aprender e evoluir com isso. Não sei você, mas eu tô com vontade de ir pro Japão. A Jé fez uma excelente divulgação, uma descrição muito rica.
Não só para trabalhar lá, mas para matar a saudade da Jé também, né, Sil? Sim, com certeza, com certeza. Que episódio, que episódio. Exato. Bom, meninas, e assim que a gente encerra esse papo incrível com a Jé. Que honra poder te ouvir novamente, Jé, dar espaço para você poder compartilhar a sua história aqui com a gente. E assim, que trajetória inspiradora, cheia de coragem, propósito e muito produto e parte técnica na bagagem também. Então, parabéns, Jé, por todos esses resultados que você alcançou, por você estar vivendo esse sonho aqui e por você também, muito obrigada por você ter separado esse pedacinho do seu dia aqui para poder compartilhar com a gente. Bom, Jé, também te agradecer pela disponibilidade, por ter trazido tanto conteúdo. Penso que muitas pessoas vão se identificar com essa história, então essas pessoas que têm interesse, tem pessoas que nem sabem como começar. Então ter aqui um exemplo vivo de como que você ultrapassou essas barreiras, essas dificuldades, barreiras de idioma, de cultura, fortalece a possibilidade para muitas outras pessoas. Então super agradecê-la por isso e pelo esforço, né? Então temos uma diferença de 12 horas. Este episódio está sendo gravado numa quinta pela manhã aqui no Brasil e à noite no Japão. Então te agradecer e certamente este episódio pode ser decisivo para outras pessoas também tomarem essas decisões. Então muito obrigada por isso. Eu que agradeço, meninos, o convite. Então, queria sempre deixar aí as portas abertas. A gente, nos horários, consegue dar um jeito. E fico muito, muito, muito feliz que a gente tenha conseguido se falar tão cedo. E um abraço aí para toda a audiência. Muito obrigada mais uma vez, Jé, e obrigada para vocês que acompanharam o nosso episódio até o final. E para você que também está ouvindo e sonha trabalhar fora do Brasil, espero que esse episódio tenha ajudado com dicas e acendido aí uma faísca desse sonho em você também. Bom, gente, conta pra gente o que vocês acharam desse episódio através das nossas redes sociais, Instagram, Slack, LinkedIn. Aproveita para compartilhar esse episódio com uma amiga que vive falando que gostaria de trabalhar fora, com pessoas do seu ciclo social também, e vai que você consegue dar um empurrãozinho para ela. A gente se vê na próxima. Tchau! Tchau, tchau!